pessoal, hoje nós vamos dar início a uma aula de correção. Hoje nós vamos dar foco na correção de pés, de joelhos e a correção postural. Essa aula e a próxima aula nós vamos estar fazendo algumas correções básicas que nós vamos utilizar aí praticamente para todos os nossos alunos de balé clássico. Tanto para os nossos alunos de Baby Class, como para os nossos alunos da grade padrão, Class 1, Class 2, 3 e até se a gente tiver erros nos nossos alunos de Class 5, 6, 7 e 8. Então, primeiramente, nós vamos falar sobre a posição dos pés. Lembrando do andeor, pode se posicionar lá de frente para a barra. Isso. Lembrando do nosso andeor, quando a gente pede para os nossos alunos abrir o andeor, automaticamente acontece aquela queda do colo de pé, que a gente tanto fala, né? Então, seria como se ela projetasse esse pé para frente, subisse isso aqui. Então, quando os alunos estão de frente para a barra, lá a gente consegue ver se existe um espaço aqui atrás, tá? E mesmo que eles estão de lado para a barra, a gente consegue ver esse espaço. Então, eu vou pedir para ela pisar bem com o mindinho lá para o chão, certo? Aonde abre um espaço para frente. Ela já vai fazer isso de frente para vocês verificarem. Após eu pedir para ela pisar aqui atrás, eu vou verificar se há possibilidade do meu aluno abrir mais esse andeor. Eu vou testando esse andeor dele cada vez mais. Então, eu abro um pouquinho mais. Percebe que ela não caiu aqui, ó? Então ela conseguiria aguentar. Então eu segurei aqui. Eu vou verificar se aqui ela não precisou desencaixar o quadril, ou seja, jogar esse quadril para trás. Não jogou o quadril para trás, então ela sustenta esse andeor. Ah, mas não sei o que, se eu perceber que meu aluno está com o colo caindo, aí eu posso voltar um pouco. Mas eu quero aproveitar para lembrar que na técnica Vaganova, o forçar a abertura do andeor faz parte do cotidiano. Então, assim, muitas vezes em outras técnicas a gente fala que é errado forçar o andeor, que não pode forçar o andeor, né, por causa que senão machuca o joelho. Sim, é verdade, machuca o joelho se você forçar o andeor, mas eu quero lembrar que todo esse trabalho de forçar o andeor vai vir acompanhado de um trabalho de preparação física, de uma flexibilidade mais forçada para poder soltar essas articulações do quadril. Também vai vir de um fortalecimento posterior, então em aula de preparação física é realizado a tensão dessa musculatura externa, né, repetições dessa musculatura para que possa puxar, e isso vai ajudar teu aluno. Agora, se você só fizer na aula do balé, começar a forçar o andeor do seu aluno e não trabalhar o que ele precisa, que é flexibilidade e força da cadeia externa, aí sim ele pode ocasionar lesão. Agora, se você fizer esse trabalho em conjunto, mesmo que você force esse andeor, ele não vai ter lesões, certo? Então, vamos fazer da mesma forma que a gente fez a primeira, você faz lá de frente para eles. Isso. Então, pisa, primeiro joga, projeta tudo para frente para se entender o que é a caída do colo do pé. Então, se você vê alunos caindo dessa forma, você tem que rapidamente, nem que seja uma ação na hora do exercício, seja rápido de você vir e pisar aqui no minguinho para ela entender que você tem que subir. Nossa, vai pisar no pé do aluno? Vai pisar. Na hora da rapidez de passar por 10 alunos, a gente vai acabar pisando, tá? Então, pisa lá no pé do aluno, certo? Ou se der tempo, só chega lá e dá uma levantada lá, ok? Essa é uma das correções de pé. Outra coisa que a gente vai observar que já envolve um pouco de joelho, percebe que ali no meio do pé dela tem uma distância entre os dois pés? Já tinha combinado isso com ela, né? Porque ela está fazendo dessa forma. Já tinha combinado isso com ela. É uma questão do fechamento. Isso é muito comum para quem tem hiperextensão de joelho. No balé, como a gente alonga o joelho, isso se torna muito comum. E a gente tem que continuar alongando, porque a gente precisa atingir uma linha de perna longilínea. Então a gente tem que, não é parar de alongar. Acontece que nós vamos compensar nos exercícios esse alongamento. Então, quando os meus alunos tiverem, eu perceber que existe um espaço, eu vou pedir para ela fechar. Fecha o espaço lá. Ah, mas aí eu fico com o joelho frouxo. Eu vou pedir para ela tensionar esse joelho, tá? Pode dobrar um pouquinho, relaxa o joelho. Isso, eu vou pedir para ela tensionar o joelho, pode retensionar. Eu vou sentir a pressão que ela está fazendo, eu vou falar assim, ó, permanece nessa pressão. Ou seja, ela já vai estar fortalecendo essa parte interior, tá? Ao mesmo tempo, ela vai estar segurando essa hiperextensão para não causar uma lesão, porque lembrando que qualquer coisa que você esteja fixo com uma hiperextensão é diferente de quando você faz uma hiperextensão no ar. Aí você não corre tanto risco de lesão. Mas você
Fazer uma hiperextensão com a perna presa ao chão, isso sim pode ser um problema. Então eu já vou pedir para ela permanecer nessa tensão. Sempre que eu ver ela com os calcanhares afastados, é muito comum você ter que lembrar várias vezes, alunos em hiperextensão, de fechar esses joelhos. E não significa que eu vou permitir que ela fique com o joelho frouxo. Eu sempre vou pedir para ela estender o joelho. É que ela vai sentir como se estivesse com o joelho frouxo, porque ela tem tanta flexibilidade que dá vontade de esticar. Para ela sentir a perna esticada, ela tem que fazer um tranco. Então tem alunos, não é o caso da Lorena, mas dá uma forçadinha, mostra como tem alunos que param lá. Pode afastar também. Tem aluno que chega, é que aqui dela não chega, mas tem aluno que chega o joelho aqui e a perna está lá. E se você deixar, ele fala que a primeira dele é essa. Né? Então assim, ó, se eu deixar ela aqui, ó, vai fechando para onde encosta teu joelho. Ó, ela poderia, se eu falar, isso pode, ela poderia parar desse jeito. Isso seria extremamente prejudicial para o joelho dela. Então eu peço que os calcanhares estejam unidos, o joelho tensionado, porque isso vai ajudar já ela a fortalecer a parte interna, justamente para segurar essa hiperextensão e ao mesmo tempo vou estar evitando lesões. Então colo de pé, vou pensar nos colos de pé. Vou pensar também nos meus joelhos estendidos e agora eu vou subir um pouquinho mais. Isso aqui depois a gente vai ver quando estica, por exemplo, no tandi, as correções de pé, tudo isso a gente vai ver posteriormente quando começar a aprendizagem lá a partir do Class 1. Nós vamos falando dos básicos que a gente vai utilizar para tudo. Pode virar lá de lado para a gente ver um pouquinho da postura? Postura, por onde eu começo? Às vezes o professor chega, né, vai falar assim, vou corrigir a postura do aluno. Daí olha aqui, dá uma desencaixada na postura, aluno. Eu chego lá, eu bato, mas pode desencaixar geral, desencaixa aqui embaixo também, isso. Fala, nem sei fazer isso, de tanto que já cobrei, né? Então, o que ela vai chegar e vai fazer aqui? Ó. Eu chego aqui e vejo que ela está meio desencaixada. Eu só olho aqui o ombro, né, meio daquele jeito ali, com as escápulas bem abertas, e eu chego e falo assim, arruma aqui, ó. Ela vai estufar. Vai dar uma estufada lá. Mas eu nem sequer me preocupei em olhar a base. Então eu tenho que ter um checklist do que eu vou corrigir na postura. Eu vou começar sempre pelo quadril. Não importa o que aconteça na aula, sempre olho o quadril antes de tudo. Eu olho o quadril só antes de ver escápula, só antes de ver costela? Não, eu olho o quadril antes de olhar pé, eu olho o quadril antes de eu olhar joelho. Eu dei uma ensinada ali sobre o joelho e pé, mas se a gente fosse colocar no checklist, a gente faria primeiro quadril, pernas e depois subiria. Porque aqui, inclusive a Agripina Vaganova falou sobre isso, que o tronco do meu aluno é o centro de tudo. Então isso aqui eu tenho que me preocupar antes de membros, antes de braços e antes de pernas. Então eu vou começar a me preocupar por aqui. Então eu quero que o meu aluno encaixe o quadril, perceba um leve desencaixe. Eu tenho como ensinar, se for uma criança pequena, de outras formas, como a gente já viu lá com a Heloísa na outra aula de prática 1. Nessa idade aqui, eu posso também utilizar o recurso da bola para ensinar sobre postura, mas eu posso ter usado isso numa aula, mas às vezes para relembrar durante o exercício, não vou lá parar o exercício, vou pegar a bola, vamos relembrar a postura. Eu vou direto no quadril dela. Então a melhor forma de você fazer seu aluno encaixar é realmente vir por trás aqui, ó, e fazer uma pressão aqui nas costas dela, sendo que eu vou fazer tipo uma puxada lá para frente. Então eu vou fazer uma inversão aqui no quadril dela. Vou fazer aqui, ó, pá, já vou fazer ela segurar. Uma coisa importante, dependendo, principalmente se for professores homens, talvez tenha que tomar cuidado com essa correção no começo, porque a gente vai chegar no aluno por trás, nunca chegue no seu aluno quase colando, pelo amor de Deus, né? Se você já tem mais intimidade, o aluno não vai ficar tão constrangido de você chegar e fazer isso aqui, tá? Mas é importante que seu aluno se sinta confortável com você, porque senão você vai estar pondo ele numa posição de constrangimento. Porque logo em seguida de eu verificar isso aqui, eu vou ter que verificar se meu aluno não está me contraindo o bumbum. Tá? Então, assim, você pode perguntar, você pode olhar, mas se ela estiver de saia, por exemplo, eu não consigo ver. Tá? Então, se você tem intimidade com o aluno, que nem eu tenho com ela aqui, eu poderia até chegar e fazer isso aqui, para ver se ela contraiu. Mas se você não tem intimidade com o aluno, não é porque eu falei aqui em aula que você tem que fazer isso, que você vai fazer. Você fala com o aluno, você fala para ele assim, ó, não contrai o bumbum. Você não vai lá colocar a mão no bumbum do aluno para ver se ele contraiu ou não, tá? Então, assim, quadril preso, não pode
recolher por trás. Por quê? Porque quem puxa nosso quadril para frente é o abdômen, tá? Então, é o abdômen que eu tô fazendo lá forçar. Quem vai fazer essa esticada, essa puxada do meu quadril é aqui o abdômen. Então, primeiro foco. Arrumei o quadril da minha aluna, vou subindo. Eu até gosto, às vezes, de pegar nas vértebras mesmo, que eles consigam sentir eu levando essa postura, ó. Isso é uma coisa legal. Às vezes, você pode tirar uma aula para fazer esse trabalho. Tá? Ela vai sentir que eu estou empurrando ela para frente, porque eu quero que ela projete lá. Porque logo, logo eu vou chegar aqui, onde ela retorna para o eixo. Aí eu vou chegar e vou fazer... Aqui vai ficar nessa posição, vai ficar mais fácil para ela fechar as costelas. Então, eu vou tocar aqui no meio da costela dela e vou falar para ela expulsar o meu dedo para fora. Expulsa o meu dedo para fora, isso. Para isso, contrai essa musculatura, contrai aqui, isso, fechou? E agora que fechou aqui, você pode puxar aqui, ó, fazer como se estivesse puxando as escápulas atrás. Puxei. Então, é bem complexa a postura. Balé não é fácil, né, gente? A gente tem que explicar tudo isso para o nosso aluno. E você acha que o aluno faz isso em uma aula? Nunca. Vai demorar 1, 2, 3 anos para a gente começar a ver resultado nessas posturas. Às vezes a gente consegue ver o resultado em 1 ano, 2 anos, mas daí são alunos mais extraordinários também que conseguem já esse controle postural. Principalmente por causa do controle do fechamento das costelas. É bem difícil controlar essa musculatura. A melhor forma de se explicar é realmente pedindo até para o próprio aluno colocar a mão aqui dentro das costelas e fazer força, contração, como se fosse soltar o ar ao máximo e ele sentir ali que a costela está fechando. Então ele tem que soltar esse ar, a costela fechou e depois ele vai começar a respirar normalmente com essa costela fechada. E as escápulas também, quero ver essas escápulas unindo, né, trazendo, e após isso eu vou verificar se meu ombro não está subindo. Então o ombro, mostra para mim o que é um ombro subido lá enquanto eu ergo as escápulas. Fecha as escápulas e deixa com o ombro. Muitos alunos fazem isso, ó. Tipo, dá uma erguida lá para fechar, daí as escápulas juntam bastante, tá vendo? Juntou totalmente a escápula dela, mas o ombro está erguido. Então quando eu baixar esse ombro, as escápulas delas vão afastar um pouco, ó. Agora sim, estão ó, juntas ao máximo, mas meu ombro está lá embaixo, ok? Pensando nisso, revisando, quadril, vértebras alinhadas, costelas, escápulas e ombros. É tudo isso que eu tenho que pensar no momento que eu estou pensando em corrigir uma postura. Então é bastante coisa só para postura. Eu poderia ficar várias aulas corrigindo meus alunos só na postura. Então por isso que é importante ter um P1 bem organizado, aquela nossa aula de chão, aquela nossa aula bem elaborada para preparação física, porque para mim ter um abdômen que sustenta o meu quadril aqui, eu preciso trabalhar bastante abdominal, né? Para mim ter uma costela, uma escápula forte para puxar, eu tenho que fazer exercício de costas, né? No chão mesmo. Então eu posso até mostrar um exercício aqui. Vamos mostrar um exercício aqui no chão? No chão? Pode deitar lá no chão, de barriga para o chão. Isso. Aí. Pode levar o braço lá na terceira, lá em cima. Isso, junta bem as escápulas lá e pode subir, tentando olhar lá na frente isso, e sustentar. Esse trabalho de costas tem vários exercícios que a gente poderia fazer. Esse trabalho de costas aqui ajuda ela a pensar no alinhamento e já vai fortalecendo esse sustentar das costas. Pode descer. Aí eu posso trabalhar com diversas repetições para a gente poder alinhar isso aqui, tá? Então manter o braço em terceira pode nos facilitar já esse encaixe da escápula. E aí eu só tenho que me preocupar com o ombro. Faz mais uma vez lá. E mantendo sempre a linha do pescoço. Não deixe seu aluno vir aqui, ó, e querer quebrar, tá? Ela tem que manter a linha do pescoço, certo? E desceu. Se eu quiser, eu posso trabalhar em paralelo lá em andeors, lá embaixo. Posso fazer subindo, mostro uma vez subindo as pernas também. Abre o andeor primeira. Isso, posso pensar em trabalhar lá já um fortalecimento inteiro da cadeia posterior. Então, nós vamos encerrando a nossa aula por aqui, né? A gente conseguiu ver um pouquinho sobre as correções básicas corporais do nosso aluno e nós nos vemos na próxima aula. Até mais!